esse mandamento não é observado por 99% das pessoas. Shalom, irmão Fernando aqui. Hoje eu vou falar sobre um mandamento que está entre os 10 mandamentos, mas que não é observado por grande parte das pessoas. Que mandamento é esse, irmão Fernando? É o mandamento do Shabat, né? Zachor, Etion, HaShabbat, Lekadishor, mandamento dado pelo Eterno. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, eu costumo conversar com as pessoas e acredito que uma maneira de você tentar esclarecer esse mandamento é fazendo perguntas. Então a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o teu Deus? Aí as pessoas dizem: o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Muito bem. Se o teu Deus é esse, é o Deus criador do céu e da terra, que fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou, certo? E aí, lá no Sinai, quando ele deu a Torá a Moisés, a Moshe, ele incluiu esse mandamento para que nós fizéssemos toda a nossa obra em 6 dias e no 7º viéssemos a descansar. O que dizem os que não guardam esse mandamento? Quais são os argumentos? Eles dizem o seguinte: olha, esse mandamento foi dado para os judeus, não para os cristãos, não é para a nossa época, nós não somos obrigados a guardar o Shabat, não somos obrigados a guardar esse mandamento. Bom, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: bom, você acredita que os mandamentos de Deus estão vigentes? A pessoa diz sim. Você acredita que não matar, não ter outro Deus a não ser o Eterno, não fazer imagem de escultura, você acredita que está vigente, que você precisa observar? A pessoa diz sim. Pois é, mas esses mandamentos também foram dados lá no Sinai. E como você pode ver, são mandamentos que não são restritos a Israel, assim como o Shabat, né? E há textos, inclusive, que diz que o estrangeiro, na época que era inserido ao povo de Israel, ele cumpria a mesma lei. Não existia duas leis. Era uma lei para o da terra e também para o estrangeiro, tá? Então, ele era inserido no povo de Israel, ele guardava 2 Shabat, né? Então, se você for estudar, você pode se aprofundar mais a respeito disso. Então, os que não guardam dizem: mas Jesus não guardou o Shabat porque ele fez curas no dia de sábado. Será que fazer cura no dia de sábado viola o Shabat? A gente sabe que não viola o Shabat, né? O que você não vai ver, por exemplo, é Yeshua, né? Ou Jesus trabalhando, né? Você não vê ele na carpintaria no dia de sábado, mas você vê ele curando, fazendo bem, porque ele disse que o Shabat foi feito por causa do homem, ou seja, para que o homem pudesse descansar dos seus afazeres. Já pensou que difícil a vida, né, como era, por exemplo, a vida do povo hebreu, enquanto estava lá cativo no Egito, trabalhava de sol a sol, não tinha descanso, não podia descansar, não tinha descanso, nem refrigério para a alma. Então era uma situação bem complicada, bem difícil, né? E existe ainda os que dizem o seguinte: foi decidido lá em Atos que os mandamentos para os gentios era só abster-se da fornicação, não comer carne sacrificada a ídolo, não cometer idolatria. Mas eu pergunto, tá, e os demais mandamentos não são citados ali? Entre eles, não fazer imagem de escultura. Eu pergunto a você: pode-se fazer imagem de escultura daquilo que é em cima dos céus ou embaixo da terra? Não, não se pode fazer, né? Razão pela qual nós temos que entender, nem vou entrar aqui na diferença de mandamentos e leis, tá? Porque aí isso já é assunto para um outro vídeo. Mas o que nós precisamos compreender é que os mandamentos são uma coisa só. Você não pode dizer eu guardo 9 e não guardo 10. Você não pode dizer eu guardo 5 e não guardo os outros 5, porque eles são uma coisa só. São os 10, né? As 10 palavras, na verdade, ditas pelo Eterno a Moshe. E se você aprofundar, né, se você for aprofundar, um dos questionamentos que me fez entender, principalmente a guarda do Shabat, do sábado para a nossa época, para toda a humanidade e todo o período em que viveu, né, que o ser humano foi criado sobre a face da terra,
foi exatamente questionar o seguinte: muitos dizem assim, mas se o Shabat não é mencionado como um mandamento no Novo Testamento, então ele não é mais válido no Novo Testamento, né? Primeiro, isso é um erro. As pessoas já faziam divisão de Novo Testamento para Velho Testamento. Na verdade, o que existiu foi uma renovação da aliança através do sacrifício de Yeshua, né? E se você for ler lá em Hebreus, você vai ver que até essa renovação da aliança, ela é feita o quê? Através da lei e do sangue de Yeshua. É onde ele renova essa aliança e abre um novo e vivo caminho para o Pai. Então, se você está despertando, como a gente vê muitos relatos aqui no Catuve, irmãos que estão despertando, inclusive pastores que estão em frente de congregações, estão despertando para a necessidade de se guardar o mandamento do Shabat, que é o 4º mandamento. Depois você lê lá em Êxodo 20, você vai ver, está lá tem a lista de todos os mandamentos. E muitos estão despertando. E alguns dizem assim, irmão Fernando, mas eu trabalho ainda, eu não consegui. Aí eu digo, olha, a minha pergunta é essa, você tem o desejo de guardar o Shabat? Tenho. Então você não se preocupe que o Eterno vai arrumar um jeito de você guardar. O que você pode fazer, por enquanto que você ainda não consegue parar de trabalhar durante o período do Shabat, é pelo menos fazer a oração do recebimento do Shabat e a oração da entrega do Shabat. A oração do recebimento, sexta-feira ao pôr do sol, de onde você estiver, e a oração da entrega do Shabat, pedindo para que o Eterno abençoe a sua semana, no sábado ao pôr do sol, tá? E aí é o que você precisa fazer no primeiro momento. Irmão Fernando, eu já consigo não trabalhar no Shabat. O que eu não posso? Qual é o principal princípio que eu não posso fazer no Shabat? Gerar ideias novas, tá? Por quê? Nós temos que seguir o modelo daquilo que fez o Criador lá no início, na criação. O que ele fez? Ele criou, gerou até o 6º dia. No 7º ele interrompeu. Então o 7º dia não é para você fazer novos planos, não é para você fazer novos projetos, não é para você ficar pensando em dinheiro, no que você vai negociar, como você vai negociar. Não, nada disso. O 7º dia é para que você cuide daquilo que é mais importante, né? Que é a sua família, você fica com a sua família, você leia a Torá, leia as Escrituras, que você cante louvores ao Eterno, passe tempo com a sua família, vai fazer um piquenique, vai participar de um almoço com a sua família, aproveite. Tenha o Shabat como um presente do Criador para você. Esse é o principal sentimento que você tem que ter em relação ao Shabat. Não trate como a maioria das religiões dizem que é o dia do não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. Entenda que é um dia para você fazer aquilo que é mais importante, que é estar com o Eterno e estar com sua família. Shalom!